Bom, pessoal, então, dando início à temática, né, da semana 1, primeiro eu gostaria de mostrar o Moodle, e vocês vão perceber que ele tem uma organização um pouquinho diferente da outra disciplina, porque como quem organizou essa sala foi o professor Breno, né, eu achei interessante manter, eu fiz umas pequenas alterações só, então vocês vão perceber que tem uma outra pegada, é uma outra estrutura, tá? Porque aí que é interessante que cada professor tem mesmo uma perspectiva diferente, né? Então vocês vão entrar lá na disciplina, aí vejam que já tem a questão da prática como componente curricular aqui. A hora que vocês clicarem, tem o guia, né, para elaboração, que eu já vou falar sobre ele, e onde vocês vão fazer a postagem do link, né? Então vocês vão entrar aqui, vocês vão perceber que é tipo um fórum, que aí vocês vão compartilhar o link lá do produto. Eu coloquei aqui o do canal do YouTube, né? O meu canal do YouTube, só para vocês terem uma ideia como que vai, qual modelo que a gente vai seguir, certo? Mas eu vou abrir já esse tutorial e mostrar para vocês as possibilidades de criação que vocês podem fazer. Vou falar um pouquinho da semana 1 aqui, antes de falar da questão da prática como componente curricular. Nessa semana a gente vai falar um pouco da introdução das TICs, né? E a atividade é um fórum de discussão, certo? O fórum, vocês vão discutir essa questão aqui do impacto da tecnologia na sociedade e na educação. Então, vocês vão trazer essas questões aqui. Alguns vocês já colocaram, questão, né, do impacto da IA, do uso de celular, do uso de computadores, né? A questão da internet, redes sociais, né? WhatsApp, de que maneira essas diferentes tecnologias elas impactam na gente enquanto sociedade e na gente enquanto educadores, né? E como que isso chega à escola, para vocês fazerem algumas reflexões sobre isso. A gente vai discutir alguns pontos agora, né? E vocês podem utilizar esses pontos, as leituras sugeridas, né? E eu pensei, inclusive, até deixar a atividade síncrona que o professor Breno gravou e colocar e deixar a minha também, que vocês podem ter mais uma opção de abordagem para o mesmo tema, tá? Eu usei os slides que ele fez também, então vocês vão perceber que vão ser duas abordagens diferentes. Eu assisti a videoaula dele, né, para eu me inspirar, mas eu vou dar uma abordagem um pouquinho diferente da dele, que tem a ver com formação também, né? Então é interessante isso. Vejam que eu sempre vou colocar a atividade avaliativa. A primeira coisa que vai aparecer lá no Moodle vai ser a atividade avaliativa, tá? Pra vocês não ficarem perdidos. Onde que está isso? Você entrou na semana, a primeira coisa que tiver lá é a atividade avaliativa. As demais, que eu vou colocar de complementar aqui, então eu vou colocar o link para aula síncrona, né? Eu acho que aqui eu posso depois substituir o link do Meet pelo link do YouTube, tá, gente? Então eu vou manter esse ícone aqui. Eu acho que eu vou manter a gravação da aula do professor Breno também, para vocês terem mais uma outra possibilidade, né, de apresentação. E aqui tem os slides, né? Esse slide com as informações, esse azulzinho que eu acabei de usar agora, ele está aqui na apresentação da disciplina. E o que eu vou usar agora para a parte teórica, ele está aqui nessa introdução às tecnologias de informação e comunicação. E aí, pessoal, vai ter sempre algumas leituras que vocês vão recuperar pela minha biblioteca e algumas leituras que em PDF, em arquivo PDF que eu vou deixar dentro do próprio Moodle. Além disso, pode eventualmente ter alguma aula, algum vídeo interessante, né, para complementar a temática. Pode falar, Théo. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Professora, eu já estava vendo hoje sobre a unidade 1 e eu não consegui, de maneira nenhuma, baixar o livro lá na biblioteca. E aí eu gostaria de pedir para o senhor, que ao invés do link, ou também com o link que o senhor deixou aqui da biblioteca, já deixar o arquivo pronto em PDF para nós. Porque eu acredito que tem muita gente com dificuldade na hora de baixar na biblioteca. Eu não consegui, de jeito nenhum. Eu estou sem esse arquivo. Tá, o problema é que esse livro tem direito autoral, aí por isso que tem que ser pela minha biblioteca. Entendi. Entendeu? Então a gente não pode colocar o PDF aqui. Mas e aí? De qualquer maneira, eu vou rever, porque às vezes o problema está no link que está aqui disponível, né? Isso, essa aula eu não consegui baixar, e um outro arquivo que o senhor colocou também, não me recordo agora o que é da biblioteca, eu também não consegui baixar, nenhum dos dois. Acho que é o da semana da unidade 2, se não me engano. Pode ser, eu estou achando que esse link está com algum problema. Só que eu cliquei, mas eu não cheguei a verificar. Esse também não abre.
Deixa eu ver onde que está o... Não sei se foi só comigo, não sei se alguém Ó, conseguiu. esses que estão em PDF estão abrindo, né? Essa inclusão Sim, digital e esses são educação. todos eu Tá. consegui, só não consegui o que é de biblioteca. O que é da biblioteca, né? Isso. Tá, eu vou anotar aqui, tá, que eu vou ver como que eu resolvo isso. Tá. Se eu perceber que não vai ser viável colocar a minha biblioteca, essas leituras complementares, elas ajudam, tá? Junto com a videoaula. Porque as Aí eu vou demais tentar coisas. organizar leituras que sejam mais compatíveis. Obrigada. Porque as demais Certo? matérias que a gente teve, a gente não acessou nada por biblioteca. A gente já tinha direto os PDFs aqui que os professores mandavam para gente. Entendi. Porque provavelmente deve estar com algum problema na minha biblioteca, né? Sim. Eu vou dar uma olhada nisso. Tá, Deixa eu muito anotar aqui para não obrigada. esquecer. Eu que agradeço. Qualquer coisa desse tipo, vocês informam a gente, viu, gente? Pode informar o tutor, pedir para informar, pode na atividade síncrona falar com a gente, que aí a gente vai tentando resolver, tá? Aí, se por acaso eles tiverem persistir esse problema com o link, eu vou tentar achar PDFs que são de livre, tá? Livre acesso. Tem muito material que foi produzido, o governo, ele investiu muito em educação à distância, então tem muito material disponível sem direito autoral que a gente pode disponibilizar para vocês aqui. Vocês vão perceber que nas outras disciplinas eu tenho um monte de coisa que eu coloco em PDF que a gente usa esse material porque foi disponibilizado, né? Então, e não tem direito autoral, então a gente pode colocar aqui. O livro, eu não posso colocar o PDF dele aqui por causa do direito autoral, tá? Mas esse material que foi produzido por outras universidades a gente pode disponibilizar. Aí, se não der certo essa questão do link, eu seleciono materiais que vão com essa pegada, tá? Perfeito. Bom, pessoal, então tem essas leituras complementares, vou verificar isso. Da semana 2 eu falo quando a gente iniciar a questão da semana 2. Eu vou voltar um pouquinho no PCC aqui, porque eu acho que esse é o momento da gente comentar sobre isso. Mas como está bem no começo, pessoal, acho que à medida que vocês forem avançando nele, eu acho que talvez vocês vão ter mais dúvidas, tá? Então hoje é mais para vocês terem uma ideia, para vocês poderem se organizar, já ver quem vão ser os grupos, né? O que vocês pretendem fazer, e aí, à medida que vocês forem definindo as ideias, vocês vão já criando os produtos para poder divulgar para os colegas aqui da turma, para o pessoal poder opinar, acessar, compartilhar, né? Esse tipo de questão aqui. Engraçado, não abriu? Ele abriu numa outra aba. Deixa eu abrir aqui. Né? Vou fechar aqui o Moodle, então. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Eu acho que não deu certo isso aqui, não, hein? Deixa eu ver aqui. Não deu certo. Deixa eu abrir o arquivo. Não deu certo agora. Agora funciona. Vou aumentar um pouquinho, né, gente? Porque eu não consigo enxergar pequenininho assim, não. Bom, pessoal, quem elaborou esse guia foi o professor Breno, né? Eu fiz um ajustezinho aqui que nem é válido que eu fiz, né? Então, é o seguinte, nesse guia tem um detalhamento de tudo, que eu sugiro que vocês leiam com calma e tal, mas basicamente vocês podem escolher um desses 5 produtos digitais aqui, né? Ou um podcast, ou um vídeo tutorial, ou reflexivo sobre algum dos temas do curso de pedagogia, né? Ou uma campanha educativa nas redes sociais, que pode ser usando Instagram, pode ser usando o Facebook, ou a criação de um blog educativo, ou uma criação de uma atividade interativa online, usando, por exemplo, o Padlet, né? Então, pessoal, vocês vão definir o grupo e aí, aqui nesse tutorial, tem uma descrição detalhada de como que funciona cada atividade, tá vendo? Ó, produção de um episódio de podcast educativo, qual que é a estrutura dele, criação de um vídeo tutorial reflexivo, qual que é a estrutura dele, campanha educativa nas redes sociais, como que funcionaria isso, criação de um blog educativo, como que funcionaria,
criação de uma atividade interativa online, como que funcionaria, e assim por diante. Então, assim, nesse tutorial, tem um detalhamento muito bom do que pode ser feito. E aí, eu acho que eu vou fazer o seguinte, a gente pode abrir um espaço para vocês trazerem sugestões do que vocês pretendem fazer, para a gente poder dar alguns pitacos, né? Mas, basicamente, vocês têm que definir o grupo e o grupo escolher uma desses cinco produtos aqui, qual se sentir mais confortável a fazer, tá? Já adianto, pessoal, que podcast, ele demanda a questão de gravação de áudio e edição de áudio, tá? Então, assim, podcast é maravilhoso. Só que se vocês forem fazer um podcast propriamente dito, eu sugiro que vocês façam na forma de videocast, ao invés de podcast. Porque demanda um conhecimento de ferramentas de edição de som que talvez teria que ter alguém que precisa dominar essas ferramentas, tá? Não é muito simples fazer edição de som, não, viu, gente? Eu não quero desanimar vocês, não. Eu amo podcast, adoro ouvir, escuto um monte. Só que eu sei que a questão do podcast em si, ela é uma questão bem complexa por causa da edição do áudio. Mas vocês podem fazer como videocast, mesma estrutura, só que aí só vocês falando que é o que tem bastante no YouTube, né? Tem um monte de videocast no YouTube. A questão do vídeo tutorial ou reflexivo também tem as orientações, né? Que é uma alternativa. Seria interessante que vocês postassem no YouTube. Se por acaso vocês não tiverem o canal ou não quiserem fazer o canal do YouTube, eu posso postar no meu canal, tá? Não tem problema nenhum. Mas seria legal vocês criarem um canal no YouTube e postar, porque isso... provavelmente se vocês acessam o YouTube, vocês tiverem que fazer um cadastro, então fica fácil postar vídeo quando você tem cadastro no YouTube, né? A campanha educativa na rede social, vocês primeiro tem que escolher uma das redes, né? E aí eu sugiro que vocês escolham uma rede que vocês tenham mais afinidade, mais domínio, que vocês estão acostumados a postar, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que usa muito Instagram. Então, eu escolheria Instagram, né? Mas, por exemplo, tem gente que prefere o Facebook, tem gente que prefere o TikTok, tem gente que prefere o X, né? Aí vai de acordo com a rede social que vocês têm mais afinidade. Eu também gosto bastante do Instagram, eu gosto bastante mesmo. Uso muito, mas muito, assim, absurdamente. Então, se depende da rede, aí vocês vão propor uma campanha educativa. Se é uma campanha, vocês vão ter que pensar em postagens, né, ao longo de 2, 3 semanas, mais ou menos. Falando sobre isso, né? Então, se for optar pela questão da rede social, vocês vão ter que ter uma periodicidade nessa postagem. O blog educativo é bem parecido com a questão da rede social. Pessoal, eu recomendo o blog para quem já gosta de escrever em blog, tá? O blog, ele teve um período aí que ele era muito usado, mas ele caiu por causa das outras redes sociais, porque as outras redes sociais acabaram incorporando o que tinha de bom no blog, né, com uma interface muito mais amigável. Então, talvez seja interessante vocês focarem numa campanha utilizando a rede social do que talvez criar um blog. A menos que você já tenha um blog e você gosta de fazer isso, aí eu sugiro essa questão aí. E criação de atividade interativa online, vocês podem usar algum desses aplicativos, tipo Kahoot, Padlet, que vocês podem usar, que a gente vai falar daqui a pouquinho na segunda aula, né? A gente vai comentar sobre essa questão das ferramentas que vocês podem criar por ali. Certo? De qualquer forma, tem lá no tutorial os detalhamentos. Toda turma tem... O Kahoot, ele foi muito utilizado durante a pandemia, né? E é bom que foi algo que ficou. Mas o Padlet, ele é interessante pra caramba também, viu, gente? Tá, Instagram, TikTok, deixa eu ver, acabei de abrir o link aqui. Beleza. Pessoal, isso realmente pelo Syscad é mais fácil abrir, viu? A minha biblioteca. Mas de qualquer forma, eu vou confirmar. Mesmo assim, eu acho que eu vou tentar procurar alguns PDFs para o pessoal que tem um pouquinho mais de dificuldade para acessar a minha biblioteca. Eu sei que dependendo do computador, dependendo do celular, às vezes a pessoa não consegue mesmo, viu? Então eu vou dar uma alternativa aí para... Se puder ver o livro, melhor. Se não puder, a gente tem alternativa que também dá certo. Ok? Bom, pessoal, então, nesse primeiro momento, o PCC é mais para vocês terem uma ideia do que precisa ser feito. Então, já procurar o grupo. Acho que alguém perguntou se pode fazer sozinho. Porque parece que eu vi isso. Deixa eu ver se eu não estou alucinando igual a IA, né? Eu acho que alguém perguntou se poderia fazer sozinho. Pessoal, sozinho, vocês poderiam até fazer, mas
eu recomendo que vocês tentem conversar com o tutor do polo para ver quem está sozinho para juntar. Vocês vão perceber que é algo que dá um pouco de trabalho para fazer. E seria legal vocês terem colegas para compartilhar as ideias e os sofrimentos, sabe? Sempre é bom ter uns coleguinhas para a gente compartilhar sofrimento, viu? Então, se vocês puderem, na medida do possível, obviamente, né? Tentar fazer em grupo. Pessoal, tentem sempre procurar grupo dentro do polo, tá? Porque como o tutor é o mesmo, fica mais fácil. Beleza? Para o tutor. Já aconteceu do pessoal fazer grupo de polo diferente, aí deu um complicadorzinho aí. A sorte é que as duas tutoras tinham muito contato, e aí foi possível uma informar a outra, né? Da questão da correção. Bom, pessoal, então, da PPC é isso. Provavelmente semana que vem vocês vão, quando vocês começarem a conversar entre si, eu acho que aí vocês vão ter mais ideias, mais dúvidas, mais dificuldades, mais temores, né? E aí a gente conversa melhor na semana que vem, tá? Mas eu sugiro que vocês leiam esse tutorial, é curtinho, né? Tem de texto mesmo, são 6 páginas, mas uma vez que vocês definirem qual é o produto que vocês vão querer criar, vocês não têm que se preocupar com os demais, né? Vocês vão direto para aquele produto lá e aí o foco é nele. Certo? Deixa eu parar essa apresentação aqui. E aí agora a gente vai falar do tema da aula, né? Que é a introdução às tecnologias da informação e comunicação. Pessoal, vocês vão perceber que essas aulas da disciplina, elas são aulas bem mais curtas, mais dinâmicas, né? As temáticas, elas são bem aplicadas, assim, então eu acho que vai ser bem divertido essa experiência. Essa primeira parte é uma parte mais teórica, vocês vão ver que a segunda parte da aula, que a gente vai discutir, né, as tecnologias mesmas, as ferramentas, aí vocês vão perceber que vai ficar um pouquinho mais próximo, né? Eu vou comentar um pouco sobre a questão das tecnologias, né? Conceito, tecnologia, de que maneira se desenvolveram, e vocês fiquem à vontade para perguntar a hora que vocês quiserem, tá? Tanto usando o chat quanto o microfone. Como eu saio da sala para poder passar o slide, pessoal, eu volto, a cada novo slide eu volto aqui para ver se tem alguma pergunta no chat, alguma participação, mas podem ficar à vontade para interagir o quanto vocês quiserem, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeira questão de onde veio essa palavra, né? Tecnologia. A gente fica pensando, né, em técnico, né? A gente usa técnica, tecnológico, tecnocrata, então a gente usa muito esse prefixo na língua portuguesa, né? Esse prefixo, ele significa arte ou habilidade. E logia, né? A gente cansou de ver isso na escola, né? Que tinha biologia. O que é biologia? É o estudo da vida. Então, a tecnologia seria o estudo ou conhecimento da arte ou da habilidade. Então, basicamente, a tecnologia, ela tem, na sua origem, né, na origem etimológica, algo que está relacionado a um fazer, né? A arte, aqui no sentido, não é no sentido de arte, pintura somente, tá? Porque, obviamente, que a arte também envolve técnica, né? Não é só nesse sentido, mas é qualquer coisa que envolve esse fazer. Na Grécia Antiga, o termo estava muito relacionado a conhecimento prático, né? E eu acredito que essa ideia de conhecimento prático também ela avança para os dias atuais, mas eu acho que a gente relaciona muito tecnologia com artefatos, né? Artefatos tecnológicos. Então, por exemplo, computador é tecnologia, celular é tecnologia, mas não é só isso que é tecnologia, tá, pessoal? A tecnologia ela é mais abrangente. Ela envolve, obviamente, esses artefatos, mas ela envolve outros tipos de produtos, né? Tecnológicos que não são artefatos materiais. Então, por exemplo, quando eu uso o Instagram é uma tecnologia, é uma mídia, né? Que é um desenvolvimento tecnológico. Só que ele não é um artefato, ele não tem uma existência material, ele existe no mundo virtual, né? A gente também vai ver o conceito de virtual que é bem interessante. Então, tecnologia envolve essas diferentes formas da gente entender como se faz. Basicamente, é isso. Tem uma questão equivocada em relação à tecnologia, que atualmente a gente utiliza muito tecnologia relacionada à informática, né? Só que a tecnologia, ela não é só informática, tá, pessoal? Ela envolve basicamente tudo que tem a ver com conhecimento de alguma
algum fazer, né? Então, por exemplo, quando os primeiros seres humanos desenvolveram a escrita, para desenvolver a escrita foi necessário utilizar placa de argila, material para poder escrever nessas placas, né? Isso é tecnologia. Quando o homem dominou o fogo, isso também foi uma tecnologia. Então, as tecnologias, elas estão muito ligadas a esse fazer. Apesar de a gente associar muito a informática, a tecnologia está ligada a diferentes aspectos, né? Aí estão elencados alguns, né? Então, por exemplo, instrumento, máquina, ferramenta, equipamento, software, que eu acho que é um termo que a gente associa quase que imediatamente à tecnologia. Só que a gente também pode utilizar a questão de tecnologia para a questão da técnica, da arte, da ciência, da habilidade, do estudo. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, quando a gente pensa numa maneira de estudar, a gente está aplicando uma dimensão técnica da tecnologia, né? Com certeza, o simples lápis é uma tecnologia, o caderno papel velho de guerra também. Bem mais anteriores que a informática, né? E que provavelmente vão persistir aí por muito tempo. A despeito eu não sei, pessoal que é professor aqui, como que está acontecendo, está muito comum os alunos não terem caderno e lápis, viu, gente, em aula. Acho que vocês estão passando por isso, eu vi que a Joyce concordou. Está muito comum, eles vêm com tablet, é muito comum eles terem tablet, e tem um aluno meu que eu fiquei surpreso, ele anota tudo no celular, porque na universidade a gente não proíbe, né, a questão da utilização, porque a proibição está muito ligada à escolha da escola na educação básica, né? Na universidade, as que eu sei, ninguém proibiu o uso, né? Teve um dia que eu fiquei tão assustado dele estar escrevendo, que eu falei assim, você quer usar o WhatsApp, você vai lá para fora, né? Ele falou, não, professor, eu estou fazendo anotação da sua aula. Eu falei, não, mentira. Aí eu cheguei lá e ele tinha anotado tudo que eu tinha falado. Usando 2 dedinhos, assim, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei para ele, tenta escrever, né? Porque é bom. Aí eu falei para eles que quando a gente escreve, a gente tende a entender mais aquele conhecimento. Geralmente, quando a gente, como o digital ficou muito automatizado, então é muito comum a gente não entender direito, que a gente só reproduz, né? Sem fazer uma reflexão sobre a informação. A escrita obriga a gente a refletir sobre, né? Porque a escrita ela não é automatizada, né? Você precisa pensar como que você vai desenhar a letra, como que você vai organizar a frase. Tanto é que a gente tem vários bloqueios criativos quando está escrevendo, por causa justamente dessa questão do processo reflexivo para a escrita, né? Mas é complicado em alguns casos. A maioria, na verdade, eu acho que não usa caderno. Tem gente que tem caderno, tá, gente? Eles levam caderno, mas eles nunca... O caderno, do primeiro dia de aula até o último dia de aula, ele tá branquinho. Eles usam, às vezes, para, sei lá, para mandar um bilhetinho, mas não é nem manda bilhetinho, né? Que manda o WhatsApp. Então, essa questão, né? É uma tecnologia que ela não está defasada, mas eu percebo que tem uma geração aí que talvez esteja subutilizando, que é super importante, né? Para a gente refletir. Peraí que eu vi que vocês colocaram algumas coisas aqui no chat. Aí o Renato... só ninguém se encaderna. Eu dependo demais de caderno, gente. Eu preciso escrever também. Inclusive, eu mostro para os meus alunos, né? Que quando eu preparo a aula, eu tenho um caderno que eu preparo a aula. Aí eu mostro, sabe, as anotações que eu fiz para aquela aula. Aí toda vez eu faço isso, o que eu tenho que falar. Né? Então, eu tenho tudo bonitinho, organizado. E vamos ver, né? Se a gente consegue estimular eles a voltar a usar caderno. Marca texto também eu tenho vários, adoro isso aí. Falava isso com um aluno meu, os alunos não copiam mais, mas nós precisamos nos atualizar. Peço para os alunos lerem um sítio de referência após a aula e fazer resumos. A escrita ainda dá a memorização. A escrita manual, ela é muito importante. A escrita, você pode usar, né, instrumento para escrever, só que, por exemplo, esse esquema que eles usam de escrever no celular é muito automatizado. É diferente quando, por exemplo, a gente vai escrever lá um trabalho no computador. A gente faz o processo de reflexão, né? Outra coisa que eles fazem muito é jogar no chat GPT a dúvida, aí eles pegam a informação ali sem ler e nem entendem direito o que está sendo falado e vai. E vida que segue, sabe? Que é uma outra questão que a gente vai falar melhor na semana que vem, quando a gente fala das IAs. Certo? Então, pessoal, a questão da tecnologia, ela é muito mais abrangente do que a gente costuma pensar, e a gente não pode esquecer dessas tecnologias mais anciãs, né? Que são muito válidas até hoje, que é, por exemplo, a questão do caderno e do lápis, né?
Bom, pessoal, basicamente a gente tem uma evolução da tecnologia à medida que o homem ele vai se organizando em grupos, né? Então a gente pode pensar na questão da tecnologia já desde a pré-história, quando os primeiros humanos desenvolveram ferramentas, né, para caça, para aproveitamento de alimento, para reserva de alimento, ou mesmo se a gente pensar nos neandertais, né, que desenvolveram vestimenta para poder suportar as baixas temperaturas. Então a gente tem um advento da tecnologia basicamente desde quando o ser humano surgiu aqui na Terra, mais ou menos 200 mil anos. E aí vejo que à medida que o tempo vai passando, a gente vai tendo um aprimoramento da tecnologia, né? Porque a tecnologia antiga ela se soma à nova e você tem um avanço tecnológico em relação a esse movimento, né? Então aqui a gente tem desde a questão da elaboração de ferramentas a partir de pedra lascada, pedra polida, depois a questão do domínio do fogo para cozimento de alimentos, né? Produção de ferramenta a partir de ossos, domesticação de animais, né? Que isso leva o ser humano a se estabelecer em povoados, né, ao contrário do que acontecia antes, que eram sociedades principalmente de caçador-coletor, então eles dependiam da disponibilidade do recurso, quando o recurso acabava eles tinham que ir para um outro lugar. Então, com a domesticação de animais, que é uma tecnologia também, os seres humanos passaram a se manter no mesmo lugar, e aí a partir disso é possível surgir o que a gente vai chamar de cidades depois, né? Então vejam que, além dessas questões, a arte rupestre, até onde a gente consegue entender que a rupestre foi, ela provavelmente ela tinha uma função de comunicação, né? Ou seja, a gente já tem aí um primórdio de tiques, né? Desde a pré-história. E a questão da agricultura, que demanda um monte de técnicas, né? Para que ela seja desenvolvida, ela acontece nesse período mais anterior. Na Idade do Cobre, a questão do domínio de metais, né, para fazer ferramentas, e a questão da escrita, que é uma tecnologia que revoluciona. Por que a escrita é revolucionária? Porque a escrita permite o registro. Uma vez que você tem uma descoberta e você tem um registro, essa descoberta pode ser transferida para gerações futuras sem que tenha alteração. Porque, pessoal, tem uma diferença muito grande entre a gente transmitir um conhecimento via oral e transmitir um conhecimento via escrita. O conhecimento que é transmitido de forma escrita, ele é transmitido da forma que ele foi produzido. O conhecimento que é produzido de forma oral, ele vai ser modificado a cada novo ato de fala, né? Então, você tem muita alteração. Aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto, esse é o problema da transmissão oral, né? De informação. Aí com o registro ele fica conservado, né? Bom, na idade do bronze tem uma expansão da questão do domínio dos metais, também aprimoração da escrita, né? Principalmente quando a gente pensa no Egito e na Mesopotâmia, e a questão do sistema numérico, que basicamente não teve grandes modificações, tá? Da origem para os tempos atuais. A ideia, pelo menos, ela é mantida. A idade do ferro, que aí a gente já começa a sair da antiguidade e caminhar para a Idade Média, há uma utilização desse material que ele é mais abundante na Terra, então ele acaba sendo, quando começa a ter a questão da utilização de metais para negociação, é um recurso que é mais barato porque ele é mais abundante do que cobre e bronze, por exemplo. Essa questão também do domínio de outras formas de metal também produzem mudanças na agricultura, que já estavam tendo modificação em virtude da própria evolução, né, da agricultura, a implantação de produção industrial, pelo menos pré-industrial, podemos dizer assim. Também a gente começa a ter um predomínio, né, de cidades. Isso muda também a relação com a questão da tecnologia e quais tecnologias são necessárias para você manter uma cidade, que é diferente de você manter populações em regiões de campo, né? As ciências também acabam tendo evolução, principalmente a metalurgia, a astronomia, a engenharia, aprimoramento da questão da numeração e basicamente o tipo de numeração que a gente usa até hoje, né? A ideia é anterior, mas digamos assim, os símbolos numéricos que a gente utiliza, eles datam desse período, e a invenção do papel, pessoal, que foi algo muito, muito importante para o desenvolvimento tecnológico. Lembra que eu falei para vocês que a questão da escrita é importante? Porque você tem o registro. Só que vocês imaginam o que é registrar informação em placa de argila. Como que essa informação chega de um lugar para outro? Agora, imagina que você consegue conservar, registrar e manter a informação
em folhas de papel. Olha o tanto de informação que você tem, pensa o peso de uma placa de argila. Quantas folhas de papel eu preciso para ter uma placa de argila? Então, vocês têm uma ideia do quanto de informação a gente consegue manter em papel, que a gente não consegue manter, talvez, em placa de argila. E aí voltando à questão da discussão do uso do papel e do caderno, né? É interessante que está se perdendo a questão, né? O papel e o caderno estão sendo substituídos por tecnologias digitais, né? Então, a tecnologia analógica está sendo substituída pela tecnologia digital, mas a questão do papel foi revolucionária em relação à questão do espaço que ele ocupa. Se a gente pensar na questão digital, o quanto de informação a gente consegue manter também, né? Registrada em digital, eu fico pensando, quem é mais velho aqui deve ter passado por isso, né? Eu lembro dos disquetes, que a gente tinha o maior trabalho. Eu lembro quando eu defendi o mestrado, para imprimir eu tive que colocar em disquete, aí eu tive que usar 3 disquetes para colocar a minha dissertação de mestrado, e aí depois, quando eu fiz o doutorado, já tinha DVD, aí a minha tese de doutorado coube no DVD. Hoje em dia a gente não usa mais nada disso, eu oriento os trabalhos de mestrado e doutorado, os alunos eles mandam tudo arquivo em PDF, a gente nem tem mais mídia física, né? É muito, muito louco, né, o que aconteceu. Pessoal, aí continuando a questão da história, na Idade Média, a gente não pode esquecer das grandes navegações, que isso trouxe um avanço tecnológico enorme, a questão da bússola, a questão da pólvora, a arquitetura também a gente tem um domínio, né? A arquitetura tem a ver com questão artística, mas para uma obra arquitetônica ser construída, ela demanda muita técnica, né? Você não pode simplesmente colocar um tijolo em cima do outro e falar, olha, pronto, está pronta a minha igreja, né? Você precisa ter um conjunto de cálculos matemáticos e quais os materiais que você vai utilizar, então envolve muita técnica para poder fazer isso. Apesar de ser arte, né? A arte demanda muita técnica. E a questão de armamentos, né, que foram desenvolvidos, por exemplo, canhão, besta, que isso é um avanço tecnológico dentro dessa linha histórica, né? E aí um sistema numérico que ele acabou sendo padronizado aqui na Idade Média, né? Então veja que é um sistema numérico basicamente baseado naquele sistema numérico greco-romano, que por sua vez se baseia no conceito, né, numérico do Egito e da Babilônia, e que aí há uma padronização que é praticamente utilizada pelo mundo inteiro, que é o sistema indo-arábico, né? Que é o sistema decimal posicional, que a gente tem pavor dele às vezes, né? A Idade Média, a gente tem a questão da invenção da prensa, que é outro avanço gigantesco, né, pessoal? Porque, vejam, a partir da prensa, uma vez que você tem a produção do registro escrito, você pode fazer cópias, né? Então, você não precisa escrever tudo de novo, que era tudo feito durante a Idade Média, as cópias eram feitas a partir de transcrição manual, né? Com a invenção da prensa, você tem lá uma cópia matriz e um arquivo, uma estrutura matriz que você pode reproduzir em papel depois, sem precisar ter que escrever folha por folha, né? A invenção da prensa talvez tenha sido uma das grandes revoluções para a ciência e para a tecnologia que ocorreu na Idade Moderna, viu, gente? O capitalismo mercantil, que muda um pouco da questão da relação nossa com a questão dos bens materiais, que eu não vou entrar em detalhamento sobre isso, mas isso também, de alguma forma, tensiona, né, o desenvolvimento tecnológico. E aí, quando a gente pensa nos dias atuais, a gente tem a questão, principalmente da Revolução Industrial e da Revolução, que a gente chama de Revolução Tecnológica também, que é a questão da informatização dos sistemas, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente a gente tem um início, né, desse processo no século XVIII, que é a produção em larga escala, e aí toda a tecnologia relacionada a isso, e uma intensificação desse tipo de forma de produção, inclusive pensando na execução do trabalho, né, gente? Então, quando a gente pensa na produção industrial, por exemplo, vamos pensar nas escolas, né? Quando a gente pensa nas escolas, aquelas turmas lotadas, né? É uma forma de aplicar a ideia do industrial na formação de seres pensantes, né? Aquela música do Pink Floyd, eu esqueci como que ela chama. Break the Wall. Eu esqueci o nome da música do Pink Floyd. O videoclipe, eles fazem uma crítica justamente a essa formação industrial, né? Que as escolas
acabam fazendo, né? Uma visão muito... Todo mundo tem que sair daqui sabendo tudo a mesma coisa, e quem não se adequa a isso está fora, né? Trabalho almoço. Eu peço até hoje, viu, Renato? Às vezes eu levo uma atividade para os alunos, eu levo papel ao maço e faço eles escreverem papel ao maço. Another Brick in the Wall, é isso aí. Obrigado, Patrícia, essa música mesmo. A memória vai falhando, né? A gente vai ficando mais velha. Eu tenho pedido, às vezes, para os alunos fazerem esses manuscritos em almaço. Eu levo as folhas de almaço, a gente tem, né? E aí eu peço para eles fazerem para eles não perderem a capacidade de escrita, viu, gente? Porque você percebe que eles não têm nem firmeza para escrever, às vezes. Falta coordenação motora para escrita, porque eles perderam Porque o movimento de teclar, ele não é o mesmo movimento de escrever. No movimento de escrever, ele te exige uma amplitude muito maior, né? É assustador, credo, gente. Bom, pessoal, e aí uma questão para reflexão, a questão da internet, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a internet, ela surge no contexto da Guerra Fria. Ela surge de forma a intensificar e acelerar a comunicação entre os grupos, pensando justamente na potencialidade de uma guerra, né? E posteriormente ela se tornou globalizada. Quem é um pouco mais velho que deve lembrar que nos anos 80 a internet já existia, mas não aqui no Brasil. Então, se vocês assistirem filme americano dos anos 80, principalmente de 85 em diante, você já vê o pessoal utilizando computador, usando algumas coisas de comunicação, né? Aqui no Brasil só vai chegar no começo dos anos 90. Eu lembro quando eu prestei vestibular, em 95, eu já consegui consultar uma parte do resultado usando o site da Unicamp. Eu lembro quando eu prestei a Unicamp e a Unesp, eu lembro que já tinha site disponível. E aí, só que assim, era uma coisa muito precária. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, em 96, eu lembro de ter uma sala com computador e você conseguia mandar mensagem para quem estava na sala. Então, você fazia assim. Você olhava alguém que você se interessava, né, na sala, tentava descobrir qual era o número do computador, aí com o número do computador você conseguia mandar uma mensagem para a pessoa. Aí você descobriu o nome da pessoa, porque a gente tinha que fazer um login, né, no sistema da universidade, só que a comunicação era totalmente interna, numa sala de computador, a gente tinha uma mesona assim, aí tinha um monte de computador, ficava em círculo assim, aí a gente ficava assim, eu tô querendo para aquela pessoa ali, aí você ia lá, tá na posição tal, deixa eu ver quem tá na posição tal, aí você descobria, e aí você mandava mensagem. Tipo, sabe, uma interface do DOS, assim, era muito louco, assim. E aí, rapidinho, já teve implantação de e-mail, que eu lembro que quando eu fui fazer mestrado, já tinha site, já tinha muita coisa implementada, né? Mas ainda você precisava pedir muita coisa via biblioteca, né? Se queria um artigo, nem todo artigo estava disponível online. Então teve muito avanço aqui no Brasil, principalmente nos anos 90, mas a internet é bem anterior a isso, tá? E já tem um uso mais ou menos amplo nos Estados Unidos nos próprios anos 80, tá? Não, obviamente que não com a característica que ela tem hoje. Na nossa última aula da disciplina, a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão da internet, né, das fases, né, que faz que a gente está, com essas potencialidades, que eu acho que isso vai ser interessante. E aí, pessoal, a gente já está caminhando para finalizar essa primeira aula, né? Como vimos, o conceito de tecnologia não está relacionado à técnica aos instrumentos, né? Ele é um conceito um pouquinho mais amplo. Foi importante para o desenvolvimento da sociedade. Então, a sociedade que a gente tem hoje, ela depende muito desse processo histórico de construção de tecnologia ao longo do tempo. E sem tecnologia, eu acho que o nosso conhecimento ele não seria aprimorado ao longo do tempo, porque o conhecimento humano ele vem sendo aprimorado ao longo desses milhares de anos que a gente existe aqui na Terra, né? E parte desse aprimoramento do conhecimento tem a ver com a questão da tecnologia. Mas vejam, sempre tem alguma pressão do ambiente que leva a gente a tentar achar uma saída para resolver essa questão, né? E nesse contexto surgem as TICs, que são ferramentas que, em teoria, potencializariam, né, a nossa relação com os conteúdos de ensino, né? E aí, pensando na questão das TICs na educação, que é bem essa questão, né? A gente tem que entender que o uso de TIC, ele é uma realidade posta,
A gente usa TIC o tempo inteiro, tá, pessoal? Eu acredito que poucas pessoas aqui não têm aplicativo de banco no celular. Eu sei que até assinatura de documento eu faço tudo pelo celular. Então a gente usa, assim, no dia a dia. Eu não consigo imaginar a minha vida sem TIC, na verdade. Né? Sem TIC e sem tecnologia da informação e da comunicação, né? Que TIC também tem uma outra acepção, né? Eu não consigo imaginar, acho que a gente não consegue. Eu fico imaginando, por exemplo, se eu for para um lugar que eu não tenho acesso ao celular, por exemplo. Eu não sei o que fazer, porque a gente não tem acesso a nada. Nem dinheiro direito eu pego mais, eu pago até as coisas com o celular, gente. É muito louco, assim. Isso que eu estou pensando numa tecnologia desse tipo, né? Agora, carro, por exemplo. A gente vai para os lugares, né? Tem lugar que você jamais poderia ir se não tivesse um carro. Ou essa viagem que eu vou fazer, né? Se não existe avião, seria possível fazer? Sim, por navio. Mas quantos dias? Será que a gente tem essa disponibilidade de tempo hoje para fazer uma viagem que só para chegar no lugar você gasta 15, 20 dias? Né? Então, a gente tem que pensar que elas fazem parte, o que a gente precisa entender é como a gente usa essas TICs de forma a potencializar as aprendizagens, né? E, inclusive, a gente precisa ensinar nossos alunos a utilizar essas TICs também, né? Porque, por exemplo, quando o aluno ele usa as inteligências artificiais, né, do jeito que eles têm utilizado, e eu percebo que não tem um processo de reflexão, não adianta eu querer lutar contra o aluno e falar assim, você não vai usar mais IA. Né? TIC, Amanda, toda tecnologia que envolve a questão da transmissão de uma informação e de uma comunicação. Então, por exemplo, o WhatsApp é uma TIC, certo? O computador também. Então, toda tecnologia que você usa para transmitir uma informação para outro, ela é uma TIC, certo? O lápis pode ser considerado uma TIC, porque a gente pode usar o lápis para escrever um bilhete, né? Então, toda vez... Assim, é difícil a gente associar a tecnologia hoje que não seja utilizada para informar ou comunicar. Mas, por exemplo, quando você tem lá uma tecnologia utilizada para enlatar um extrato de tomate, essa tecnologia não é uma TIC, porque ela não é feita para informar nem para comunicar nada, mas é uma tecnologia, certo? O telegrama seria uma TIC, né? A carta é uma TIC, né, gente? O rádio é TIC, televisão é TIC. Então, qualquer tecnologia que a gente utiliza para informar e comunicar, ela é considerada TIC. E aí a gente tem que pensar as TICs que são adequadas para a sala de aula, né? Caderno e lápis são adequadas, mas os alunos associam muito TIC com recurso de informática, né? Então, a gente pode pensar esse recorte da TIC aqui na disciplina a partir de agora, que a gente vai ver isso na segunda parte da aula, né? Que tem a ver com essa questão do uso dessas tecnologias informatizadas, né? Eu adorava, gente, quando estava na escola, as provas bibliografadas, as atividades biografadas, que eu gostava tanto daquele cheiro do álcool. Eu lembro daquilo lá. Quando eu comecei a dar aula, já não tinha mais. Aí já era tudo xerox mesmo. Mas até quando eu estava na escola, era tudo bibliografado. Quando acho que eu estava no finalzinho do ensino médio, aí eu lembro já dos professores trazendo prova xerocada. Mas eu fiz até o segundo colegial aqui em Minas, né? Na cidade que eu morei não tinha nenhum lugar que tinha xerox. Na verdade, tinha uma máquina de xerox na prefeitura. Eu morava numa cidadezinha pequena aqui, né? E aí na escola era mimeógrafo. Aí quando eu mudei para Rio Preto, que aí já era uma cidade maior, aí tinha mais acesso a essas máquinas de fotocópia. E muitas vezes, pessoal, o professor colocava as questões da prova na lousa, a gente tinha que escrever, tá? E só para vocês terem uma ideia. Agora, pensando a gente professor, né? Eu vejo que vocês colocaram algumas discussões aqui do mimeógrafo, utilizando a questão da utilização de lousa digital, outras questões. E a gente, né? Como que a gente está nessa situação? Primeiro, será que eu sei usar essas TICs que os alunos utilizam? Então, essa é uma primeira pergunta, né? E se eu sei, como que o meu uso é parecido com o dos alunos ou não? Então, como que eu posso ajudar os alunos a utilizar essas TICs e como eu posso me ajudar, né? Então, nesse sentido, pessoal, vale muito a pena, às vezes, dialogar com os alunos, né? A gente acaba aprendendo muita coisa com eles em relação às TICs. Eles sabem como funciona, mas eles não sabem
como utilizar, entendeu? Eles sabem a questão técnica da ferramenta, mas eles não entendem que você pode usar aquela ferramenta para aprender ou para expandir um pouco os horizontes, né? E também como que a gente integra essas TICs no currículo sem parecer que é forçado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho o fim da picada, na verdade, né? A questão do projetor, desse projetor multimídia, né? Que basicamente todo lugar tem, é difícil um lugar que não tenha hoje, né? Escola pública às vezes não tem, mas assim, pelo menos um vai ter na escola, né? Sempre acaba tendo pelo menos um. Dá a impressão que o professor vai fazer um avanço enorme, porque ele prepara as aulas dele no Canva ou no PowerPoint, e aí ele projeta para os alunos utilizando esse recurso tecnológico. Só que, sinceramente, transformar uma aula que você dava na lousa para uma aula que está no PowerPoint, para mim, eu não vejo diferença nenhuma. O fato só de usar um projetor. A questão é, eu vou usar essa mídia e essa tecnologia para reproduzir algo que eu fazia na lousa, ou eu posso dar um passo além que a mídia me propicia. Por exemplo, uma mídia dessas, ela me propicia muito a utilização de vídeo, de desenho, que eu usando a lousa fica mais difícil. Por quê? Por exemplo, desenho. A gente que é da área da biologia, a gente usa muito desenho nas aulas, né? Que você desenha bicho, desenha planta, mostra estrutura. Só que não necessariamente eu tenho muita habilidade para desenhar, porque nem todo mundo sabe desenhar, né? E aí, o recurso audiovisual ele permite que você tenha desenhos perfeitos, sem que você perca um tempo enorme para desenhar aquilo na lousa e que você não comprometa a tua credibilidade porque você não sabe desenhar, né? Então, seria o uso desse tipo talvez faça mais sentido, mas estou falando uma coisa bem superficial, tá, da questão dessa aplicação. Mas é importante a gente refletir enquanto professor qual a minha relação com a TIC e de que maneira eu consigo incorporar isso ao currículo, né? E aí, olhando para a realidade da escola, achei interessante quando alguém falou que tinha luz digital e tal. Quando a gente olha para a realidade, a maioria possui pouca ou nenhuma, né, infraestrutura tecnológica. É muito comum ter sala de informática nas escolas, mas geralmente a sala está com um monte de computador quebrado. Às vezes, essa sala de informática é utilizada em situações muito específicas. Muitas vezes ela fica lá sem uso, porque não tem acesso à internet, tem um computador, mas não tem acesso à internet. Às vezes o professor não sabe utilizar, né? Teve um período, pessoal, que a escola tinha um profissional da área de informática, né? Que dava suporte técnico para os professores. Mas eu acho que não tem mais esse tipo de profissional, né? Que isso talvez seja importante, porque assim, não necessariamente a gente consegue dominar tudo, né? Então a gente precisa de pessoas que dominam essas diferentes tecnologias para auxiliar a gente, né? Então, quando a gente olha para a realidade, tem essa questão, tá? É muito legal essas TICs pensando na questão da informática, né? Mas eu consigo usar na escola? Eu preciso verificar isso, né? Aí, por mais que fale assim, o aluno tem celular, né? Eu lembro que na época da pandemia tinha um professor que falava assim, como que o aluno consegue participar da videoaula? Eles usam o celular o tempo inteiro. Só que assim, gente, o fato de você ter um celular que você utiliza não quer dizer que você possa ficar numa aula, né, o tempo inteiro, porque isso depende de dados, né? Às vezes você não tem dados suficiente você não tem dinheiro nem para recarregar os dados do teu celular, né? E às vezes o teu celular não tem tecnologia que permite, né? Estava comentando aqui do acesso à minha biblioteca. Provavelmente alguns de vocês devem ter algum tipo de equipamento que não consegue acessar a minha biblioteca, ou que precisa colocar algum tipo de plugin para poder acessar, né? E como que você controla isso, né? É culpa da pessoa? Não, né, gente? Porque tem as limitações, né? Então, tem essa questão. Pessoas diferentes têm realidade diferente e acesso diferente às tecnologias, né? E aí tem uma afirmativa aqui, no finalzinho, que a educação, principalmente a pública, não caminha em compasso com o desenvolvimento tecnológico, né? Ela sempre está um pouquinho atrás. Eu dei aula muitos anos na escola particular, eu lembro que na escola particular que eu dei aula, sempre ela estava... que eu fazia a atividade em escola pública, né? Eu lembro que sempre a escola particular já tinha recurso tecnológico bem à frente do que a escola pública, porque o tipo de recurso, né, que a escola particular tem é bem diferente do recurso que vem para a escola pública, né? Então isso é bem complexo. E aí uma problematização aqui. Se nossas escolas não estão em compasso com o desenvolvimento tecnológico, como podemos prover educação compatível
àqueles que nasceram na era digital. E é uma frase e uma perguntinha aí para reflexão, mais uma, né? Em um mundo em que todos os sentidos das crianças ganham e perdem funções em contraponto às tecnologias desenvolvidas, como a escola tem se preparado para essas novas demandas, né? Então, ao longo da disciplina, a gente vai tentar discutir que esse é um problema central, né, na questão das TICs. Certo, pessoal? Com isso, a gente acaba essa primeira parte da aula, e aí eu queria ver se vocês têm alguma pergunta. Vocês querem fazer algum comentário? Eu vi que o chat bombou, esse chat está legal, viu, gente? Pode falar, André. Boa noite, professor. Tá? Estávamos com saudade mesmo, viu? Eu estou fazendo o PIBID, e até tem outros alunos que são da minha turma do PIBID aqui, e essa semana a gente falou muito sobre a tecnologia. Nós estamos com uma turminha no CMEI do Pré-1. Então, lá, a gente começou a abordar se a gente estava desenvolvendo realmente a questão das TICs, né? Do que a gente estava usando de tecnologia. Nós fazemos muita parte do reciclável, do reutilizável, só que aí nós paramos para ver o rádio que a gente usa para tocar musiquinha para eles, a questão de escrever na lousa também, trazer videozinhos, os livros que a gente tem didático para contar as historinhas, né? São livros feitos em gráficas que a gente traz, todos ilustrados. Então, a gente pode ver essa diferença hoje. Só que é como o senhor falou, às vezes a gente não considera um lápis uma tecnologia, né? Porque a gente já nasceu com ele ali. Mas tudo isso é muito prazeroso para a gente ver. Eu vejo a minha mãe, que ela me conta que ela usava o mata-borrão quando ela estudava. Que era uma pena que você molhava na tinta para escrever, e cada criança tinha que levar a sua pena, né? Você molhava na tinta e escrevia. E quando caía muita tinta, você tinha que pegar esse mata-borrão, que era quase que uma espuma, e ficar sugando a tinta. Então, a gente vê isso. Para hoje, um aluno está em sala de aula me ouvindo falar, e ele põe o Google para gravar o que eu estou falando. E o Google não só grava, né? Ele põe em texto para o aluno. Então, isso, para mim, é prazeroso de ver essa evolução, mas, ao mesmo tempo, eu ainda fico um pouco preocupada. Porque o desenvolvimento tecnológico, acho que ele é mais rápido do que a gente consegue dar conta. E aí, a geração que está na escola agora é uma geração que ela não passou pelos processos de adaptação à tecnologia. Porque ela já nasceu com a tecnologia. Ela não teve que se adaptar, né? E aí, a relação delas com essa tecnologia informatizada, né? Digamos assim, é diferente da nossa, que a gente passou a gente foi hibridizando, né? Ao longo da nossa vida. E é uma geração que eu sinto que eles têm uma resistência muito grande com o que é anterior. Porque parece que o que é anterior não é bom. Aí às vezes eu conversando com os alunos, eles falam umas coisas assim, aí eu fico refletindo que quando eu tinha a idade deles, se eu também tinha essa questão de ruptura com o que era anterior, sabe? E eu acho que é uma tendência da gente, quando a gente é jovem, a gente tem essa tendência. Porque eu fiquei pensando em umas coisas que eu fazia. Por exemplo, eu lembro que tinha uma professora que ela pegava uns plastiquinhos assim, escrevia à mão e colocava no projetor. Sabe aquele retroprojetor? Que acho que hoje nem existe isso mais, né? E eu achava o cúmulo ela pegar esse saquinho que a gente coloca à prova, escrever à mão, e aí quando ela errava, ela rabiscava, nem para tirar a tinta, ficava aquela coisa horrorosa. E aí eu falava assim, gente, por que ela está fazendo isso? Sendo que já dava para imprimir, sabe? Em transparência. Dava para fazer em transparência. Se ela queria fazer na mão, dava para fazer em transparência. Então eu achava um absurdo ela usar aquele saquinho ao invés de usar uma transparência. Mas por que eu achava um absurdo? Porque eu achava que a transparência era mais, sabe, era mais atual do que o saquinho. Aí eu fiquei pensando, é que a velocidade não era tão alta, né? Então, assim, a gente negava essas tradições anteriores, né? O lápis e o papel, não, porque eu acho que o lápis e o papel, ele persiste até hoje, inclusive. Porque você não precisa de nada, né? Você tendo o lápis e o papel, tendo energia elétrica, tendo internet, tanto faz. Você vai ter lá o lugar para você anotar, né? Ele vai existir, independente do que acontecer fora. Então, acho que é por isso que ele se mantém, sabe, ainda fortemente. Mas é interessante notar que
as tecnologias elas estão presentes em todo o processo educacional, até uma coisa que a gente não dá muito valor, que é uma musiquinha para deixar a criança um pouquinho mais calma, ou para colocar elas no clima, né? Porque a gente usa muita música. Para a educação infantil é muito importante, né? A questão da muito música. musical. Tudo é música, né? A música ela serve para organizar tarefas, né? É muito importante mesmo a questão da musicalização. Tanto é que eu não sei se no curso de vocês tem uma disciplina de musicalização. Quando eu fiz pedagogia, eu tive uma disciplina, por causa da questão da educação infantil, que é muito importante essa questão. E você demanda tecnologias, né, para poder utilizar essa questão da musicalização. É que a gente associa muito a questão de uso de celular, tecnologia digital, mas não é só isso, né? Mas é importante ter essa reflexão. E talvez levar os alunos a pensar sobre isso, sabe? Eu tenho feito, eles trazem caderno. Teve uma disciplina que eu dei esse semestre, que eles tinham que levar era uma disciplina que tinha aula de laboratório, muitas aulas de laboratório. Aí eu fiz eles fazerem caderno de laboratório. Aí eles tinham que anotar na mão. Eu falei, vocês não vão anotar nada digital, vocês vão ter que anotar na mão. Porque no laboratório a gente não anota digital. Você anota lápis, porque pode molhar. Você tem que ter registro escrito. Porque a hora que você está fazendo, você já faz a escrita, você não vai ficar digitando. Mesmo porque, imagina, você está trabalhando com uma substância lá tóxica, você vai contaminar seu celular, então você não vai usar o celular para isso. Tem que ser no papel mesmo, sabe? E eu vi que eles tiveram uma dificuldade gigantesca, fizeram uma anotação tosca, tadinhos. Mas aí foram melhorando, porque é questão deles... A hora que eles perceberem que quando você escreve, você aprende mais facilmente, é isso que eu queria que eles entendessem. A gente aprende mais fácil quando a gente escreve. Talvez eles deem uma abandonada no celular um pouco, assim eu espero, né? Mas é isso, mas obrigado, viu, André? É legal você estar no PIBID, e se precisar de alguma coisa, se for PIBID de Uberaba, que eu não sei onde Uberaba. Você tá. É Uberaba? Pode me chamar que eu vou, viu? Eu tô no PIBID ótimo também, só que eu estou no PIBID da Biologia, né? Que ótimo, professor, é bom saber. É bom saber. É a Bia, né, que é a coordenadora de área? Ou é a Adriana? Não, o meu é a Andréia. Adriana. E é interessante que quando o senhor falou do disquete, por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade. E eu tenho um computador aqui só para ler disquetes, porque às vezes eu preciso de informações de empresas que fecharam há 20 anos, por exemplo, e o FGTS está salvo em disquetes, porque era o jeito que a gente informava a Caixa Econômica Federal, quando eu comecei na contabilidade. E hoje é tudo virtual. Então, eu acompanhei... Nossa, verdade. O informe lá da Receita Federal, eu lembro de levar em disquete na Receita. Todas. Então, assim, eu lembro de quando era feito no papel, em 3 vias na máquina de escrever, que já era uma evolução. Aí virou a máquina de escrever eletrônica, que, nossa, quem tinha era o escritório que estava no auge, né? E quando chegou o computador, a gente tinha os disquetes que gravavam, e eles eram bem grandes, depois que eles foram diminuindo até não existir mais. E aí vieram os CDs também, que a gente gravava, os DVDs, as informações. E hoje está tão evoluído que fica na nuvem. Fica na nuvem, exato. É difícil alguém ter mídia física, né? Outro dia eu precisei de eu tive que fazer um esforço enorme para lembrar onde tinha, porque eu precisava pegar um arquivo que era uma pasta muito grande, não tinha como compartilhar na nuvem, eu tinha que pegar na coordenação do curso, aí para achar esse disquete não, esse pendrive. Então, aqui eu tenho computador só para ler disquetes muito antigos, porque às vezes eu preciso para alguma informação trabalhista de aposentadoria de funcionário, e eles vêm procurar a gente, então eu preciso de algumas informações, mas nós já estamos fazendo toda a mudança para deixar em nuvem, porque eu não sei até quando vai funcionar meu disquete, porque ninguém mais arruma se ele quebrar. Eu também tenho essas dúvidas. Até quando vai. Eu sei que eu tinha um monte de disquete, outro dia eu joguei tudo fora. A minha dissertação de mestrado estava em disquete, mas eu consegui passar para DVD. Eu tenho leitor de DVD ainda, mas de disquete tem mais não. Eu tenho videocassete, né, gente? Então eu nem posso falar muito. Tá. Funciona? Obrigada, viu, professor? Nossa, voltei no tempo aqui, fiz uma viagem, assim. Mas muito bom, André. Deixa eu ver o pessoal aqui do chat. Acho que a Thalita, você quer fazer alguma pergunta? Porque você colocou, professor, aí você não... A Thelma trabalhei numa empresa que usava Telex, gente. Nossa, eu trabalhei em uma loja que tinha isso também, credo. Fax, né? Mandar fax. Disquete da Receita. Se as Big Techs quiserem ferrar com a vida de todo mundo, elas bloqueiam nosso acesso à nuvem. Exato. Vocês que não gastam cartão de crédito, parem de usar o Pix.
Boa. Reflexões aqui, né, gente, sobre as TICs. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma questão? A gente pode fazer um intervalo de 10 minutos para a gente voltar para a segunda parte. Então, ó, beleza, perfeito. Pessoal, 8h35, 8h45, beleza? Que dá para a gente ir no banheiro, tomar uma aguinha. É já, para a gravação aqui também.